Se você fizer uma comparação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquele negócio de apoiar Hitler, tal, o nazismo, etc., tá acontecendo uma coisa muito parecida com a Ucrânia agora. Que o governo do Zelensky na Ucrânia, desde da mudança do regime político ucraniano em 2014, é um governo que é muito, como eu posso dizer, tolerante a movimentos de extrema direita. A Ucrânia hoje é um polo de neonazismo na Europa. Inclusive com gente que faz saudação nazista, gente que tem bandeira. E aquilo lá virou um circo de horror. Tem gente até no Brasil que fala assim, não, que é de extrema direita, fala assim, vamos ucranizar o Brasil. O que é ucranizar o Brasil? Aquela menina Sarah Winter, não sei se vocês lembram da Sarah Winter. Parece que teve uma época que ela falava, não, vamos ucranizar o Brasil. O que é isso? Vamos colocar o Brasil na extrema direita. A Ucrânia hoje é um polo de nazismo. Mas se você acompanha a imprensa... Não é a Ucrânia inteira, é só uma... eu acho que é só parte o ocidental, norte. a parte ocidental, que é Kiev. Isso, porque Que é a capital, né? a região de Donbass, que é o Não, leste... Foi a capital, né? Hoje é... Isso. Ixi. Porque aquela região de Donbass, que vi tá hoje. Donetsk e Lugansk, aquela região ela quer se Minsk. unir. Não. Ela quer se unir à Rússia. Né? Eles não eles tiveram uma cisão, tanto que a guerra da Ucrânia Já existe uma guerra civil dentro ali, desde quando teve a deposição do presidente ucraniano, agora me fala o nome dele, e a ascensão do Zelensky. Sim. Então, na verdade, o que você tem? Você tem um governo hoje na Ucrânia, em Kiev, que é um governo complicado. Por curiosidade, o Zelensky, inclusive, ele era um comediante. Puta E que foi pariu. eleito presidente. Caramba. É um Aí, E, Gentili. geralmente. Não. O Danilo Gentili falou que ia ser presidente do Brasil. Não, Aí, Gentili. geralmente. Tá aí a E o- deixa. e o- Eu tô querendo falar mal dos, o Tiririca foi... né? Deixa. Deputado. tô querendo falar mal dos comediantes, pelo amor de Deus, mas geralmente muitos comediantes acabam se envolvendo pela política e pela extrema direita, né? Por exemplo, você tem na Itália, tem uma figura na Itália também, que você também não sabe dizer exatamente o Mas que é ele ser foi, esquerda, ele foi direita. eleito, mas ele não foi eleito por causa da popularidade dele. Ele é uma marionete hoje. Também. E ele é uma marionete e ele é uma ponta de lança dos Estados Unidos. Então, na grande realidade, o que está acontecendo? Você não vai ver isso na imprensa. Mas ele é uma ponta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam o governo de Extrema-direita? extrema direita. Por quê? Mesma coisa que aconteceu com o Hitler Porque no não é passado. não é no país deles, caralho. Sim. Foda-se. É Você se quer é ter nos extrema-direita, Estados você vai Unidos, ser aí na Ucrânia, vai caralho. ser aí, né? Foda-se. Se é nos Estados Unidos, é claro que não Sim, vai rolar. sim. Mas a Ucrânia é a vara que você está cutucando ali a Rússia. Sim. É a Tô ali mesma perto. coisa que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Você vê, a história vai se Ela é repetindo cíclica, aí. né? Ela é Cíclica, é. né? Ela é cíclica, O Marx é que verdade. dizia, né? A história se repete primeiro repete. como como é que é? Tragédia e depois como farsa. Sim. Né? Acho que a melhor comparação com o que a gente está vivendo agora, uma das, é com essa crise dos mísseis balísticos de Cuba. Em 1963, vocês se Isso, recordam? resumo pra quem não se recorda, que eu não me Isso. recordo. Eu não tava lá, não tava Eu não me recordo da história a agora. União Soviética, ela começou a instalar ogivas nucleares em Havana. Em Havana. Ela E tentou, né? Ela tentou. né? Ela tava mandando e tal. E tava tudo armado para ser colocado, tudo estavam fazendo, separando a área, tal. Isso, exatamente. E existia na época uma aeronave, se não me engano era o U-2, que até inspirou a U-2. banda U2. Isso. O pessoal fala do U2. Lembrei da história. Era, Que morreu, era uma... morreu não, o cara foi preso, né? Isso. É. Sobrevoando a União Soviética. Piloto, né? Essa aeronave, o 2, ela se desloca num ponto da estratosfera que alguns radares não pegam. Acho que radar moderno pega. Hoje, Mas- a gente tá falando de 63, né? Isso. Não tem como. Naquela época não pegava. Então os Estados Unidos ele conseguia fazer uma monitoria em países que, se ele entrasse no espaço aéreo, seria alvejado a tiros. Sim. Então eles passaram com o avião e foram filmar o que tá acontecendo, o que tá rolando aí. E filmaram, fotografaram a preparação das bases. Ali o mundo tremeu, porque isso aí o Kennedy na época falou, não, isso não é possível, né? Tem até um filme que fala sobre isso, 13 dias que abalaram o mundo.
Foram 13 dias de negociação entre o Kennedy e o... Me falhou o nome agora do presidente russo, meu Deus do céu. Khrushchev. Não, era o Nikita Khrushchev. Isso, Nikita Khrushchev. De negociação que, no fim das contas, a habilidade política do Kennedy foi extraordinária, né? O Kennedy, Sempre, né? os Kennedy realmente eles conseguiram, né? E o Khrushchev também, né? Abriu as pernas. Isso. Resultado, ali o mundo tremeu na base, porque poderia acabar numa guerra termonuclear. Sim. Naquela época era o que se pensava. E hoje em dia, com esse negócio da Ucrânia, né? Você tem esse risco. Agora, eu particularmente. Mas hoje não é o contrário? Isso possa hoje acontecer. É o contrário, né? Porque hoje é o contrário. É os Estados Unidos fazendo o papel da Rússia, fazendo bases. Tanto que a Rússia e a China recentemente, eu vi declarações deles falaram o seguinte: se os Estados Unidos têm o direito de fazer base da OTAN na Ucrânia, não é só Ucrânia, não. Geórgia. Bielorrússia, aquela região dos oblastes ali, sim. Nós também temos direito de fazer uma base na Venezuela, em Cuba, sim. Entendeu? Então, na Nicarágua, que é outra pedra no sapato dos Estados Unidos, sim. E é quintal dos Estados Unidos. Sim. Então, realmente, essa comparação ela é pertinente. Por outro lado, por que eu não acredito, e algumas outras pessoas não acreditam também, numa guerra termonuclear? Porque seria uma guerra sem vencedores. Basicamente. Né? O problema é o seguinte: pode ser que existam setores, os famosos falcões. Quem são os falcões? São os setores mais aguerridos do complexo industrial militar americano, que acreditem em guerra nuclear controlada. Né? Que é impossível, né? Basicamente. Não sei se é bem possível. Que isso, pra coisa. Consegue pegar, controlar. Os caras conseguem controlar uma bomba ruim, aqui. Dá ruim. Eu vou tacar uma bomba no aeroporto, pega um condomínio. Pô, já aconteceu isso até ontem. Tanto que eu acho o seguinte: os Estados Unidos agora estão na ameaça que vão mandar tropa. Quer dizer, já avisaram ontem, o Biden veio ao vivo. Até, se não me engano, não sei se eu não cheguei a ver, mas falaram que entrou até plantão da Globo. Né? Quando entra plantão da Globo, o pessoal fica com medo, né? Ele falou que ia fornecer tropas para OTAN. Né? Em momento nenhum ele falou assim: estou enviando tropas para defender o Ucrânia. Os dois lados estão pisando em ovos. Sim, né? Sim. O que pode acontecer, sendo realista, também é uma guerra por procuração. Mas na verdade a guerra da Ucrânia já está sendo uma guerra por procuração desde 2014. A questão das armas, por exemplo. O americano também não defende a posse de armas por pura e simplesmente porque é legal. Está na Constituição dele. Está na Constituição. A Constituição americana rege sobre o quê? A liberdade da pessoa ter a autodefesa. Tem a do Estado? Tem. Mas você não pode negar o direito da pessoa ter a sua autodefesa. Sim. Né? Porque a partir do momento que você delega toda a responsabilidade na mão do Estado, significa que você, no frigir dos ovos, é um joguete do Estado. Sim. E se o Estado estiver equivocado em alguma coisa? Se o Estado tiver contra a ciência, também. Você tem que aceitar tudo que o Estado fala. 1776. Isso. Não é claro. Os caras já escreveram lá. Muita gente pode me crucificar falando o seguinte: você pode se defender. Um abraço. Imagine. Tá defendendo posse de arma, tiroteio em escola. Não tô defendendo isso, pelo amor de Deus. Não, eu trabalho em escola, não tem nada. É bem diferente, né? É bem diferente. Vamos ver se o povo tá. Mas é a questão de você ter o direito. Como você falou. É bem diferente, né? O que eu defendo é educação. Um povo educado, ele vai aprender que ele não pode praticar nenhum ato de violência contra o próximo. Exatamente. E o povo brasileiro, para violência, ele não é educado. Mas eu acho que... O povo brasileiro não sabe usar. Pode ser. Né? Não sabe. E não tô nem falando arma de fogo. Sim, é uma faca, um garfo, um pedaço de pau. Agora, é claro, você faz isso aqui, o pessoal aí vai ser uma violência total, né? O pessoal sai assaltando tudo. O mais grave que a questão da violência física, da guerra e tal, né? E o risco de envolvimento de arsenais nucleares, etc. É a questão do mercado financeiro internacional. Porque a economia globalizada hoje ela é totalmente interligada. Um espirro que acontece lá na China vira um rebuliço no mundo inteiro.
né? Então, quebra da bolsa de valores, etc, etc. Então, hoje, parece que pela madrugada aí, teve uma revoada de ucraniano que foi no banco sacar dinheiro para tentar... Foi uma confusão, isso fez com que as bolsas de valores da Europa registrassem quedas fortíssimas. Isso, a capacidade que isso tem de provocar uma depressão econômica sistêmica no mundo é muito grande. Similar, guardadas as devidas proporções, claro, à crise de 29, né? A crise de 29 foi um dos fatores que levou à Segunda Guerra Mundial também, né? E então isso é que preocupa, né? E agora outros setores, por exemplo, porque uma hipótese que eu tenho, eu não sou dono, na verdade, também não sou um economista, mas eu suspeito, por exemplo, que a atual queda do dólar no Brasil, o dólar caiu pouquinho, mas caiu. Talvez tenha a ver com o fluxo de dólares no país. Em meio ao risco de um conflito, você vai investir em quê? Alimentos, vai faltar alimento lá. Commodities, né? O Brasil é um exportador de commodities. Exatamente. Então, você tem com o maior investimento, os investidores investindo aqui no Brasil, você tem o estímulo ao agronegócio. O básico em crise é você investir em commodities e não em moeda, né? Isso. Outra coisa, mercado transita. Eu não vi as ações do mercado armamentista, mas o mercado armamentista deve ter disparado. Com certeza, né? Com certeza. Mas parece que o presidente da Ucrânia lá, ele decretou aí que o limite, né, para saque. Ele determinou. Sim. Determinou. Porque senão... Existiria evasão de capital, caramba. Mas crise terrível. Mas você acha que em quanto tempo que pode afetar financeiramente o mundo, vamos dizer assim? A guerra começou ontem, né? Vamos dizer, né? É questão de horas. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Né? E a questão é piorar, né? A crise. A tendência é piorar. A não ser que algum gesto de alguém ali indique uma pacificação. Hoje... Eu acredito que o Putin está querendo? O Putin está querendo o seguinte: reconheçam que agora a Ucrânia está ocupada por Rússia. Chegamos no limite, vocês não vão fazer mais provocação nos oblastes russos. Aqui, ponto, acabou, pacificamos. A questão é qual é realmente o posicionamento dos Estados Unidos diante disso. Os Estados Unidos estão falando que vão mandar a tropa ali, aquela coisa, mas não sabe se vai para os finalmente também. Então, isso também é um fator terrível, porque isso gera incerteza, e incerteza na economia é o pior dos mundos. Hoje, crise metabólica do capital. Nome técnico difícil, mas o que significa isso? Eu vou tentar mas eu fiquei boiando isso. Eu vou tentar traduzir isso para simplificar o mapa, porque é bem complicado. O que acontece? O consumo, em média, no mundo inteiro, está caindo. Então, as pessoas, elas estão... Não vou falar uma pessoa, outra pessoa ali. Eu achei que o mundo tivesse muito mais consumista. Então, tem algumas partes, tal. Mas se você pegar uma média geral, o consumo está caindo. E a capacidade de produção industrial, produção de mercadorias, está aumentando. Porque da década de 70 para cá, a tecnologia do mundo passou por uma evolução extraordinária. Sem dúvida. Só que você tem um desequilíbrio econômico. Você tem produção, forças produtivas, que são indústrias, em ascenso, e você tem consumo em descenso. O que isso gera? Gera uma crise de superprodução. A crise de superprodução, para quem não conhece, é o pior tipo de crise econômica do sistema capitalista. O estoque é a pior coisa para... Predito e estudado por Karl Marx em O Capital e outros pensadores. Não tem solução simples para essa crise. Não tem. Não tem solução simples. A solução que os grandes capitalistas encontram, uma das, é a guerra mundial. Por que a guerra mundial acaba com tudo e começa tudo de novo? Eles promovem a queima de forças produtivas. Eu ia entrar nessa questão. Mas peraí, antes de você entrar, deixa eu... Não vou entrar agora, não, porque isso é uma questão que eu vou falar em off com eles aqui. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra... Teve lá os seus pormenores, o Hitler e tal. Sim. Mas em grande medida, sabe quem financiou o Hitler? Banqueiros europeus. Sim. Porque você tinha a crise de 1929,
E você tinha uma crise metabólica do capital naquele momento da história. Então, de certa maneira, fazendo uma análise do que eu conheço e tal, houve sim um apoio de empresários, não só da Alemanha, de fora da Alemanha também, ao Hitler. Que aí tinha duas questões. O Hitler era uma ameaça à União Soviética. Então, se alimenta o Hitler fazia a contenção das possíveis pretensões e aspirações soviéticas sobre a Europa Ocidental. Napoleão dançou no inverno europeu. A elite europeia apoiou o Hitler. É que eles não vão falar isso abertamente, mas eles apoiaram até o último minuto. Tem uma história, Só para concluir. Lá. Apoiaram até o último minuto para fazer uma contenção. E ao mesmo tempo, a guerra virou um grande mega negócio. Porque a guerra, como ela queima, ela destrói cidades, ela acaba com as forças produtivas, o processo de reconstrução vira um ciclo virtuoso de crescimento econômico. Por isso que a década de 50 vai ser o boom do sistema capitalista. Inclusive, você vai ter gente, as famílias vão se multiplicar, o consumo vem o Elvis Presley, toda aquela cultura americana. Os baby boomers. Então você tem um crescimento econômico pós Segunda Guerra Mundial. O problema é que a gente já está de novo no descenso, desde da década de 70. E você tem o problema da crise metabólica do capital. Então, resolver esse problema, na verdade, o que muita gente não sabe até, e isso infelizmente a grande mídia não trata, né? Que a grande mídia, na verdade, ela não vai fazer uma abordagem. Se você quer estar bem informado do que está acontecendo na geopolítica, não procure os meios de comunicação convencionais, porque você vai sair mais informado do que informado. Essa que é a grande realidade. Por quê? Os grandes veículos de comunicação, eles próprios também são instrumentos de guerra, hoje em dia. Os grandes veículos de comunicação. Sim, aliás, a informação é muito importante numa guerra. Né? Aliás, hoje em dia não, sempre foram, né? Sempre foram, né? Mas hoje em dia, mais explicitamente. Com o advento de internet, etc. A rapidez da informação. Exatamente. Mas sempre foram instrumentos de guerra. Sempre né? foram. Desde o cara que jogava lá panfleto na Segunda Guerra Mundial com... Hitler usou muito isso, né? E aí, muitas pessoas não entendem direito o que tá se passando, né? Hoje em dia eu vi muita gente me perguntando o que está acontecendo. Olha, a Rússia quer entrar em guerra gratuitamente com a Ucrânia, quer invadir a Ucrânia. O que muita gente não sabe é que a própria Rússia, a civilização, o povo russo, ele surgiu na grande realidade na Ucrânia. A Ucrânia, digamos assim, é um país que o próprio Putin, os últimos dias falou isso publicamente, numa declaração pública, na rede estatal lá da Rússia, de que a Ucrânia é um estado artificial. Foi criado um estado artificial, né, no oeste da Rússia, justamente para que possa enfraquecer esse império russo que há milênios há séculos é um país poderosíssimo. Já começa que o maior país do mundo em extensão territorial. Sim. Ele ocupa 2 continentes, a Europa, a Ásia, e por pouco não ocupa a América também, porque você tem o Alasca ele é separado, que era da Rússia, exatamente. Né? Então você tem um país imenso. Nesse caso, quando a gente fala de território, tamanho é documento, né? Sim. Porque o tamanho do país te dá muito poder, né? Em relação ao domínio de rotas comerciais, domínio de minérios, como petróleo, gás natural e tudo mais. Então, muita gente não sabe disso, né? E acha que, por exemplo, a Rússia está querendo fazer uma invasão na Ucrânia pura e simplesmente porque quer brincar de war.